Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Boa tarde para todos nós. Vamos dando sequência aqui nesse estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos. É um estudo sistematizado, né, que a gente faz aqui, porque a gente vai acompanhando aqui as perguntas que Kardec fez, e é interessante que a gente faça essa leitura, esse estudo, caminhando da maneira que ele fez para elaborar esse livro, porque tudo que ele foi perguntando no início é pré-requisito para que a gente possa entender lá para frente. Hoje, nós estamos entrando no terceiro livro que tem ali dentro de O Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, ele é um resumo ali da doutrina, né? Tem toda a doutrina dentro dele, toda. O Livro dos Espíritos, a gente consegue ali toda a doutrina dos espíritos, com sua parte experimental, né, que é a parte científica, que são os experimentos ali do mundo espírita, também a parte filosófica, né, que depois foram essas partes todas desenvolvidas nas outras obras. E a Gênese veio desenvolver aí essa parte filosófica, e temos também as consequências morais. A gente sempre falou que o Espiritismo, ele existe com 3 aspectos. Eu mesma falei várias vezes isso no início, o aspecto científico, filosófico e religioso. Mas isso dava um pouco de confusão, porque uma coisa, para ter um aspecto religioso, né, algo que tenha um aspecto religioso, tem que ser uma religião. E como o Espiritismo não é uma religião no sentido de ser uma instituição, e sim no sentido etimológico da palavra, então muitos ainda concordam que ele tem esse aspecto religioso. Mas Kardec não fala em religião em toda a doutrina, em toda a codificação, e nem no aspecto religioso. No livro O que é o Espiritismo, logo no início, Kardec define ali a doutrina espírita como uma ciência de experimentação, um estudo filosófico, uma filosofia com consequências morais, né? Então, esse aspecto que a gente sempre falou, que é o aspecto religioso, na verdade, não é um aspecto religioso, são consequências morais, já que a doutrina espírita ela não é uma religião instituída. Então, não tem esse aspecto religioso, mas ela é uma religião no sentido etimológico da palavra, porque ela nos liga e religa ao Criador. Então, nesse sentido, ela é, né? Então, Kardec preferiu colocar consequências morais no lugar de consequências religiosas, né, de aspecto religioso, porque não é realmente uma religião. Então nós estamos entrando no terceiro livro, que foi dessas leis todas, dessa parte terceira, que Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, com as leis morais. Já começou, quando a gente veio estudando aqui, a lei divina ou natural. Não é lei divina e natural, é lei divina ou natural, elas são as mesmas. A lei divina é a lei natural, então não pode ter um ou aí, como às vezes também a gente ouve muito. Lei divina ou natural, quer dizer, uma coisa ou outra, não é assim. Não há uma alternativa aí, e sim uma adição.
Por isso que é lei divina e natural. A lei é a mesma, né? Elas se somam. Então, no caso, agora, saindo desse estudo que fizemos da lei divina e natural, nós vamos agora abordar cada lei que Kardec colocou ali, trazendo o mesmo conteúdo da lei de Moisés. Né? A mesma coisa. Se a gente for observar todas as leis, nós vamos ver que todo o conteúdo das leis morais que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e estão também, né, desenvolvidas no Evangelho, mas estão estudadas no Livro dos Espíritos também, nós vamos ver que o conteúdo é aquele lá dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Então basta que a gente fique com aquele resumo que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Sim, basta. Só que aí fica tudo muito assim disperso, aí começa cada um a dar a sua interpretação. É o que está ali no Livro dos Espíritos com essa questão aí que Kardec coloca, porque que houve essa necessidade de abordar cada lei moral, para que não desse oportunidade de interpretações pessoais. Né? Então, ele começa com a lei de adoração e termina com a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos, quando a gente chegar lá, até eu estou pensando que como eu tenho que fazer palestra domingo aqui, eu acho que eu vou abordar essa última lei de justiça, amor e caridade, porque é interessante, porque é a única lei que tem essas 3 coisas aí unidas. As outras é lei de adoração, lei de conservação, lei de destruição, mas a última é a lei de amor, justiça e caridade. Ela resume todas as outras. Né? Quando ele coloca essas três virtudes, digamos assim, né? O amor, a justiça e a caridade, ele resume nessa lei todas as outras. Então a gente não pode nem reclamar que não soube, não aprendeu, não conseguiu entender, porque está bem mastigadinho isso aí. Então nós vamos começar pela lei de adoração, que é uma lei, como as outras também, que é um dever nosso, né? É um dever nosso essa lei de adoração. Por que é um dever? Porque se nós não colocarmos isso como um dever, nós devemos adorar a Deus, nós não vamos obter os benefícios que poderíamos obter se nós adorarmos a Deus, entendermos Deus da maneira que a gente é capaz, porque nós não somos capazes de entender a natureza de Deus, né? Mas saber que Deus está assim, não distante de nós, né? Que Ele está ali conosco. Até porque nós já passamos por uma palestra que eu fiz aqui, a providência divina, e eu coloquei até o trechinho aqui, importante para a gente ver porque é que Deus cuida de cada um de nós. Cuida de toda a sua criação. Como, né, ele faz isso? Em O Livro dos Espíritos, 648, Kardec, sob orientação dos Espíritos, formula 10 princípios que ele denomina leis morais, que é um trocar em miúdos a lei do amor em seu sentido mais amplo. Aliás, toda a lei e os profetas, tanto o Evangelho tradicional, né, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a lei, ela tem um só objetivo: nos ensinar a amar. Tem até uma historinha que tinha um sábio e o aluno foi lá e conversar com ele e falou: mestre, ouvi dizer que o senhor consegue resumir toda a lei e os profetas, todos os ensinamentos, numa única palavra. É verdade? Ele falou: é verdade, e rapidinho.
Coloque-se em pé só num pezinho seu, que é o bastante para que eu te diga, numa palavra, o resumo de toda a lei e os profetas. Aí ele, incrédulo, né? Colocou lá, levantou o pezinho, ficou só no pezinho. Ele falou assim: ama. Só isso, ama. Toda a lei e os profetas, ela existe, né? Tudo existe para nos ensinar a amar. Então, o amor é aquilo que coordena, que direciona, né, que orienta tudo que existe no universo. É de essência divina. Então, essa lei do amor que Jesus veio trazer, veio mostrar, substituir aquele Deus punitivo, né, aquele Deus tão distante, ao mesmo tempo tão próximo para nos punir, né, em um pai, né? Porque aquele Deus de Moisés, não sei se vocês já ouviram a expressão, né? Eu tenho um primo que fala muito isso, ele sempre quando manda mensagem para mim, ele fala: Deus, o Senhor dos Exércitos. Pois é, o Senhor dos Exércitos é o Deus que Moisés apresentava, o Senhor dos Exércitos. E veio Jesus a nos apresentar o Pai, Abba, o Pai, porque ele chamava assim Deus, ele chamava Deus de Abba, de paizinho. Então ali mudou aquela ideia de um Deus punitivo, o Senhor dos Exércitos, né, para um Deus carinhoso, amoroso, que não pune ninguém, apenas dá oportunidade que cada um dos seus filhos possa fazer a própria redenção. E aí, se nós desenvolvemos o mal em nós, né, que nós já passamos por essa fase aí na lei divina e natural, o bem e o mal, no momento que nós desenvolvemos o mal em nós, porque não foi Deus que criou, a gente viu isso muito bem, aí nós vamos ter atitudes que vão ser nocivas a alguém, desenvolvendo o mal, pelo mau uso da nossa liberdade de expressão, de pensamento. Então aí, nesse caso, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, mas não nos isenta dos resgates. Então não podemos ver isso como uma punição, e sim como uma oportunidade de redenção. É muito diferente de uma punição. Punição dá uma conotação ruim, não é? Mas a oportunidade de refazer aquilo que nós não fizemos certo, para que a gente possa operar aí, né? Fazer a nossa redenção. Então essas leis morais são tão claras e objetivas na apreciação de Kardec, que poderemos identificar qual delas deixamos de observar no presente ou no pretérito, simplesmente analisando o nosso íntimo. Né? Analisando o nosso íntimo, analisando as nossas atitudes, né? Analisando o nosso comportamento, o que nós estamos espalhando aí pelo mundo, em torno de nós, né? O que as pessoas levam de nós. Analisando tudo isso, dá para a gente perceber direitinho qual é a lei que nós não estamos prestando atenção. De tão interessante que é essa divisão que Kardec fez. Aí eu trouxe aqui umas comparaçõezinhas para a gente ver. Aqui são as leis, né? A lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei do progresso, lei de liberdade e a última, como eu falei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Aqui estão as leis morais. E aí fizemos uma comparaçãozinha aí com as nossas os nossos sentimentos, né? Estamos inseguros? Estamos precisando de estudar a lei de adoração.
estamos desanimados, a lei do trabalho não está sendo levada em consideração. Enfermos, a lei de conservação. Sentimos-nos inquietos, precisamos da lei de reprodução. Amedrontados, lei de destruição. Solitários, lei de sociedade. Discriminados, lei de igualdade. Limitados, lei do progresso. Atormentados, lei de liberdade. E desmotivados, sem ânimo, desmotivados, nós temos aqui a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós nos sentimos assim inseguros, está faltando aí estudar a lei de adoração. Se a gente se sente amedrontado por alguma coisa, e é o que mais a gente está tendo hoje, nós estamos cheios de medos, Muitos medos, medo de tudo. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo de sair à rua, tem medo de encontrar uma pessoa que não seja boa, tem medo de ser assaltado, tem medo de ser assassinado na rua, a gente tem medo de tudo hoje, Tem medo da bomba atômica, tem medo da Terceira Guerra Mundial, a gente tem medo de tudo. Então a gente está num momento que a gente está vivendo amedrontado. Está faltando estudar a lei de destruição. Nessa lei nós vamos ver a importância das destruições quando elas são necessárias para que haja uma renovação. Quando nós vemos a simples semente, uma semente que a gente planta, uma semente, se ela não morrer, se ela não abrir, se ela não rachar, a gente não vai ter o broto. Ela não vai dar uma árvore, ela precisa morrer. Então, quando nós vemos que a lei de destruição, aquilo que é necessário se destruir para que as coisas se iniciem novamente, aí a gente não vai viver nesse clima de medo que a gente vive todo o tempo, Porque tudo tem uma fase de vida, tudo tem um tempo para acontecer, E dura um determinado tempo. A nossa vida na Terra, por exemplo, por mais que a gente coloque aí uma média de vida de 76, 77 anos, muitas pessoas vivem mais e outras muito menos. Ninguém pode avaliar um tempo de vida, A gente vê muito assim a internet está tão cheia de coisas milagrosas, Substâncias e essências milagrosas, que eu acho que ninguém mais vai morrer na vida, Porque eles têm remédio para tudo e nunca mais você vai ter aquele problema, Nunca mais. Ora, cada um tem seu tempo de vida aqui no planeta. Independentemente se a gente se exercita, se a gente se alimenta bem, o que pode acontecer é a gente acelerar um pouco a saída daqui, antecipar com os nossos maus hábitos, mas achar que porque vamos jogar tênis, vamos correr todos os dias de manhã cedo, 10 quilômetros, que eu vou me exercitar, que eu vou aumentar a minha expectativa de vida em 10 anos, como a gente ouve às vezes essas propostas aí na internet. Isso é bobagem, ninguém pode avaliar. Se fosse assim, os atletas todos não morriam e eles até morrem até mais cedo às vezes. Tem tantos problemas. Então a gente tem que fazer sim, se exercitar, se alimentar bem, para que a gente tenha uma ótima qualidade de vida enquanto nós estivermos vivendo. Agora, dizer que essa ou aquela ação vai me adiantar, vai me dar mais 10 anos de vida, isso é uma ingenuidade, É uma ingenuidade. Claro que, se a gente, como eu falei, se a gente estiver fazendo as coisas direitinho, estiver com uma boa alimentação, um bom ritmo, de exercício físico, isso é necessário, aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida durante o tempo que a gente vai viver, mas todo mundo tem seu tempo. Aquele que reencarnou
com uma proposta de mais ou menos 4 décadas de vida, ele pode fazer o que for, que ele não vai viver 6 décadas. Ele pode passar um pouquinho, porque não existe aquela hora marcada, que não é dessa forma que acontece, né? Mas ele não vai. Por isso que às vezes a gente vê assim, uma pessoa jovem ainda, né? Um atleta, uma pessoa jovem, de repente a vida acaba para ele, né? Aí fica aquele monte de ponto de interrogação. Meu Deus, mas o que ele fez para isso acontecer? Ele não fez nada. Ele fez uma escolha de provas antes dele reencarnar e ele trouxe para esse mundo, né, tarefas a realizar, e quando ele já tiver realizado, aí ele já estará pronto para retornar. Aí ele que sabe. Não, está no esquecimento do passado, né? A bênção do esquecimento, a gente não lembra. Mas não é porque a gente faz isso, aquilo, que a gente vai viver muito mais. Eu me lembro de Zé, quando às vezes quando a gente saía da reunião, a gente estava ali fora, aí estava o pessoal fazendo Cooper na avenida, correndo. Aí Zé falava assim, lá, todo mundo correndo para morrer saudável. Eu falei, mas é melhor morrer saudável do que morrer doente, né, Zé? É melhor, né, morrer saudável. Porque realmente, né, se a gente faz muita bobagem, a gente vai sofrer, vai ter uma vida ruim, uma péssima qualidade de vida, né, cheia de dores, cheia de limitações, porque não faz as coisas que tem que fazer, né? Mas cada coisa tem seu tempo na Terra, né? Tudo tem seu tempo. Nós não vamos viver para sempre aqui, né? Nós não vamos, todos nós vamos desencarnar. Nós vamos morrer? Não vamos não, porque ninguém morre. Então nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. Mas morrer não. Nós vamos desencarnar e vamos reencarnar no tempo que nos for concedido para continuar a nossa caminhada evolutiva. Bem, não podemos cumprir apenas as leis humanas, descuidando-nos das leis morais. Porque muitas vezes a gente faz essas coisas, né? A gente cuida muito das leis humanas, das leis orgânicas. Isso que eu acabei de falar, as pessoas fazem questão, né? Não, se não for à academia naquele dia, ele passa até mal, a pessoa passa até mal. Não, eu tenho que ir, claro, tem que ir. É bom, é importante a pessoa fazer exercício, tem que fazer mesmo, né? Isso aí, quantas doenças são assim minimizadas por conta de um bom preparo físico que a pessoa tenha, do exercício que ela faz. Agora, será que essa pessoa que está tão preocupada com o seu físico, que está tão preocupada com os seus músculos, né, com os seus suplementos, será que ela também está preocupada com a performance espiritual? Porque essa é que ele vai levar, né? Essa é que ele vai levar. Ninguém está pedindo que ele não tenha na parte física, mas ele tem que juntar as coisas. Porque o que nós vamos levar é realmente o que somos. E o que somos? Somos espíritos. Esse é imortal. Então a gente tem que cuidar para que a gente também dê esse preparo bom ao espírito, não é só ao corpo físico, né? Então a gente não pode só cumprir leis humanas, leis orgânicas, descuidando-se das leis morais, porque elas que vão direcionar e orientar a nossa estada quando a gente sair daqui. Não são as leis de trânsito, as leis do mundo aqui que vão ser úteis para nós, e sim as leis morais. Essas vão nos fazer muita falta se nós não estivermos obedecendo a essas leis. Porque ao sair daqui através da desencarnação, quem vai nortear a nossa entrada na dimensão espiritual são as leis morais. Então, essas é que a gente precisa de estar bem atento. E todas aquelas que nós lemos ali,
elas são resumidas pela última: lei de amor, justiça e caridade. Aquele que aprendeu a amar, ser justo e ser caridoso, esse está bem. Esse está bem preparado para adentrar a dimensão dos espíritos quando daqui ele tiver que partir, né? Estamos vivendo como costumados infratores fixados na terra às voltas com penosas infrações impostas por nossa própria consciência, com a nossa visão bloqueada pelos limites do planeta Terra, ou como respeitáveis cidadãos do universo, com os horizontes do nosso pensamento ampliados para além do mundo material. Aí é que a gente tem que fazer. Como é que nós estamos nos conduzindo aqui nessa terra? Nós temos que dar muita importância à parte física, óbvio. O corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui. O corpo é um instrumento do espírito, para que ele realize as tarefas que aqui ele veio realizar na escolha das provas que fez. Então é muito importante, mas é muito importante ele reconhecer que ele não é um cidadão do mundo, que ele não é um cidadão da terra. Né? Às vezes as pessoas ficam apavoradas, né? Porque ficam essas notícias da internet, as previsões de não sei quem, daqui e dali, né? E fica marcando o dia. Eu já tive fazendo um exercício aí, né, de observação. Olha, aí vem o tio, vocês vão ver o que vai acontecer no dia 20 de abril. Aí, quando você passa o 20 de abril, não aconteceu nada. Vocês vão ver o que vai acontecer dia 25 de abril, de acordo com as profecias, né? Aí as pessoas ficam apavoradas. Vai acabar a Terra? A Terra vai deixar de existir? Destruída ela não vai ser. Por quê? Que a gente tem certeza que ela não vai ser destruída? Porque não há destruição no universo. Não há destruição. Até aquilo, tudo que cai dentro daquele buraco negro, é expelido para o universo, transformado sem perder a identidade. Então a Terra não vai ser destruída, ela pode ser modificada. E as modificações, nós estamos aí na transição planetária, as modificações realmente trazem muitos transtornos. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o universo não é caos, está longe disso. O universo é organização, ele não é caos. Então, a transição planetária, se vai haver modificações profundas no planeta e aqui a vida não for mais assim aceita, a vida não puder mais acontecer, e daí nós vamos quando chegar nosso momento de desencarnar, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar em outro mundo, né? Em outro mundo, como a gente veio para esse, a gente vai para outro. Então a gente não tem que ficar nessa ansiedade, perdendo o sono, né? Perde o sono, as pessoas às vezes perdem o sono pensando nessas coisas, né? Uma conhecida minha até me ligou e ainda falou assim: você viu o que aconteceu lá na Europa? Já está começando aí. Apagão, França, Espanha, Portugal. Eu falei, mas você não está preocupada? Eu falei, com o quê? Porque a gente pode morrer. Eu falei, por um acaso você vai viver para sempre? Eu não vou. Então, que preocupação é essa, minha filha? Que preocupação é? Não, eu perdi o sono. Eu falei, então trate de achar. Porque senão você vai arrumar um problema de saúde para você. É muito engraçado essas coisas, porque parece que a gente vive aqui como se esse fosse o único lugar do universo. Como se não tivesse mais nada, nem para onde ir. O universo sem limite. O universo, algo que eu ainda fico pensando, é como comprar
centenas de alqueires de terra, a perder de vista no horizonte e procurar um pontinho lá no meio dessa terra toda e plantar um pezinho de laranja. Só um pezinho de laranja lá. Para quê? Alguém faria isso? Alguém compraria, né, centenas de alqueires de terra para botar um pezinho de laranja? Ora, se ninguém faria uma estultícia dessas, muito menos Deus, né? Que ia criar um universo para botar um planetinha só lá, para ser habitado. Então, cada coisa que a gente, às vezes, vê as pessoas preocupadas com isso, a gente fala, mas como que pode estar preocupada com uma coisa que é impossível de ser, né? Que só tenha a Terra nesse universo todo habitada, né? Só tem a Terra habitada com esse tipo de corpo que a gente tem. Pode ter até outros também, que se tiver a mesma constituição da Terra. Mas Júpiter, por exemplo, é um planeta gasoso. Vai querer que lá tenha um espírito encarnado com esse corpo que a gente tem aqui? Lá não teria terra. Né? Os gases são completamente diferentes daqui para formar matéria? Então, claro que não. Cada planeta tem a sua constituição física. E os corpos que esses espíritos se utilizam para, ao reencarnarem, para fazer a sua caminhada evolutiva, esses corpos pertencem àquele planeta. Esse corpo nosso, quando for para o laboratório da vida, seja por sepultamento ou por cremação, não importa, ele vai se tornar gases de novo. Os mesmos que compõem essa mesa, essa parede, né? São os mesmos gases, nitrogênio, azoto, carbono, oxigênio, tudo, é a mesma coisa. Quando for transformado e se volatilizarem, né, esses átomos se desagregarem, vão aí voltarem àquilo que eram antes, né? Então isso não há destruição no universo, e sim transformação, né? Quando a gente vê uma semente que é obrigada a morrer para que ela brote, ela quebrou, ela não vai existir mais como aquela semente, mas ela vai existir na árvore que vai germinar nela. Então é claro que isso aí é algo que a gente precisa compreender, que não há, né? E Lavoisier já disse, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então só há transformação, todo fim é início de alguma coisa, né? Então a gente tem que decidir como é que nós estamos caminhando nessa terra. E se a gente decide, pelo que está aqui, ó, como respeitáveis cidadãos do universo, com os horizontes do nosso pensamento ampliados para além do mundo material, nós temos o dever de adorar o Criador. Esse Criador que nos proporcionou isso, que criou esse universo, que criou tudo que existe. Então, ele merece a nossa adoração, até para que a gente se beneficie das consequências dessa adoração. Porque a consequência, né, dessa adoração é uma vida mais tranquila, sem medos, com mais leveza. Por quê? Porque o Criador é o dono disso tudo, ele criou o universo e nós somos filhos de Deus. E nenhum pai aqui na terra, né, quando ama o seu filho, quando existe amor, porque às vezes não tem, né, vai abandona aquele que não ama, aquela mãe que não ama o filho, aquela abandona, mas se existe esse amor, e como o amor é a essência divina, é a essência de Deus, ele nos ama. Então não vai nos deixar aí entregues à própria sorte,
diante das dores e sofrimentos. Então, as nossas dores e sofrimentos, elas são resultado do mau uso do livre-arbítrio. Então, vamos lá para 649. Eu não coloquei a pergunta de todos porque era tão óbvia que não tinha necessidade, só de algumas que eram importantes. Nessa questão, Kardec obteve dos espíritos a afirmativa de que a verdadeira adoração é a elevação do pensamento a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Deus deve ser adorado em espírito, porque Deus, a gente não sabe qual é a sua natureza, né? Então, a verdadeira adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, o homem se aproxima de Deus pela adoração. Ah, mas Deus não está sempre com a gente? Tá, mas nem sempre nós estamos com Ele. Ele está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. E a gente precisa querer estar. A gente já falou, inclusive, isso aqui, que o anjo da guarda, que é aquele amigo espiritual, aquele amigo que não nos abandona em momento nenhum, é um espírito superior que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades aqui na Terra. Ele precisa que a gente o requisite. Ele precisa disso. Por isso que a gente tem que pedir a ele para nos ajudar. Ué, mas ele não é tarefa dele? Ele não sabe que ele tem que fazer isso? Ele faz, mas nem sempre a gente quer a ajuda dele. Ajudar, ele ajuda, mas quando a gente não quer essa ajuda, a gente nem percebe que está recebendo essa ajuda. Agora, quando a gente pede a ele, aí a gente abre um canal de comunicação com ele. E é exatamente a questão divina, a questão com Deus. Quando nós adoramos a Deus, a gente abre um canal com essa inteligência suprema, com essa causa primária de todas as coisas. E aí sim, nós nos aproximamos dele, porque ele está sempre próximo de nós. Nós já vimos isso quando fizemos uma abordagem sobre a providência divina, que eu até vou colocar aqui o trechinho que está na Gênesis, que fala como que Deus cuida de todos nós, né? E não esquece de ninguém. Na 650, Kardec ouve dos espíritos que a questão de Deus, a questão desse sentimento divino, é um sentimento inato, como o da divindade. Então, esse sentimento todos nós temos, porque quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando Deus nos criou simples e ignorantes e nos criou a sua imagem e semelhança, ele colocou a essência dele em cada um de nós. Então nós temos esse sentimento da existência de Deus, nós temos isso em nós, embora muitas vezes a gente não perceba, mas aquele que é materialista, ele não é verdadeiramente um materialista, porque ele tem esse sentimento inato e vai haver um momento em que ele vai descobrir isso. Se não for encarnado, ele vai descobrir a hora que ele retornar. Descobrir não, né? Se revelar para ele de novo essa questão. Porque quantas vezes aquele que é materialista, que já foi e já retornou através da reencarnação, não é porque ele não acredita em Deus nem na reencarnação que ele não vai reencarnar. E nem que ele vá ser deserdado de Deus, nosso Pai, né? De jeito nenhum. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Aí entra aquela questão que eu até comentei na semana passada, com essa coisa de alguém só lembrar de Deus na hora que o desespero bate, que o sofrimento ali
alcança aquela pessoa. Então, uma pessoa que nunca se preocupou com isso, até acreditava no Criador, mas nunca se preocupou com isso, nunca teve aquela adoração, né? Aquele sentimento de adoração por Deus, nunca teve aquele momento de agradecimento, né? Um momento de gratidão a Deus por tudo que ela tem. Mesmo essas pessoas, elas são portadoras desse sentimento divino. E isso vai aflorar no momento da dor e do sofrimento. Aí, quando eu ainda comentei que tem gente que fala assim, nunca ligou para nada, nem para uma religião, nem para nada. Agora está procurando Deus. Pois é nesse momento mesmo. E quando nós falamos aqui que a pessoa está procurando Deus, é que Deus está tão próximo dessa pessoa por conta da dor e do sofrimento dela, que ela acaba sentindo a presença dele e se voltando para ele. Porque tem até uma historinha que a pessoa parece que ia procurar um padre, um líder da igreja, porque estava sofrendo, estava com muitos problemas, aí estava chorando. Aí quando essa pessoa se aproximava assim do templo, o padre saiu, viu ela chorando, falou assim, meu irmão, você está chorando? Eu estou passando por um momento muito difícil, muito triste, então ora por mim. O padre pediu para essa pessoa orar por ele. Aí ele ficou assim estranho, né? Mas como assim ele tinha ido para lá para poder pedir uma ajuda ao padre, o padre vai e ainda pede para ele orar por ele? Foi aonde ele falou para ele falou assim, olha, quem sofre, quem está com uma tristeza profunda, uma dor intensa, quem sofre, está muito mais perto de Deus do que quem não tem nenhum problema. Está muito mais perto de Deus. Então, aquele que está mais perto de Deus está mais acesso a ele para pedir por outra pessoa. Então, no momento que é exatamente isso, no momento que a gente pede pelos outros, a gente também recebe. Né? É oferecendo, né? É dando o que a gente recebe, é perdoando que se é perdoado, é a oração de São Francisco de Assis. No momento que a gente compreende a dor do outro, porque também a gente está passando, é o espinho na carne que Paulo falava, a gente se comove com a dor do próximo. Então, quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente fica diante, né, daquilo que a gente chama de desgraça, mais perto de Deus a gente vai estar naquele momento. Porque mais necessidade a gente vai ter. Porque o tamanho de Deus é do tamanho do vazio do nosso coração. Esse é o tamanho de Deus para nós. Ele é tamanho do vazio que a gente traz em nós. Então, quanto mais problemas a gente tem, mais perto de Deus a gente vai estar, porque nós vamos pedir por Ele. Pedir a Ele para nos ajudar. Então, é por isso que quando a gente fala que a adoração é um dever, para que a gente possa se beneficiar daquilo que vem em troca da adoração, que é a atenção divina, o recurso divino, o cuidado divino conosco. Então é importante que a gente observe isso, porque às vezes as pessoas acham que, porque Deus é Deus, eu não tenho que pedir nada para Ele. Ficar pedindo coisas realmente não. Né? Porque Deus sabe realmente tudo que a gente precisa. A gente só precisa abrir os canais de comunicação com Ele, colocar-se humildemente naquela situação de necessidade da assistência divina e pedir essa assistência, não é ficar pedindo coisas, né? Deus sabe muito bem do que a gente precisa,
mas a gente precisa abrir esse canal de comunicação com ele, porque os espíritos inferiores, eles não se preocupam se a gente vai pedir ou não, vai estabelecer canal de comunicação com eles. Eles invadem a nossa privacidade, eles invadem o nosso campo energético quando eles se sintonizam com a nossa inferioridade, mas o espírito superior, ele não faz isso. Por isso que é importante pedir a ajuda do anjo da guarda. Pedir ajuda. Me ajude. Não precisa pedir nada em específico. Ele sabe o que a gente está precisando. Mas peça ajuda, que aí sim estabelece um canal com ele. A adoração necessita de manifestações exteriores? Kardec perguntou isso. Se a gente, para adorar a Deus, tem que adorar em espírito, precisa de manifestação exterior? Eles respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Quando a gente fala isso para a criança, a gente fala, mas a gente não acredita nisso. Não é? Quando a criança responde, faz uma coisa que a mãe ou o pai não gosta, olha, Deus está vendo você fazer isso, hein? Mas se a gente realmente acreditasse no que a gente está falando, a gente não ia fazer tanta besteira, porque da mesma maneira que ele está vendo o que a criança está fazendo, ele está vendo o que nós estamos fazendo. Né? Então a gente parece que fala, mas não acredita que realmente ele esteja vendo. Mas ele está. Aqui é o texto da Gênese. Aliás, quando eu falo aqui para vocês chegarem em casa e ler, o Márcio até ainda falou sobre isso. Não precisa chegar em casa e ler. Abre a página, tá tudo lá. Abre a página no YouTube que as indicações estão todas lá. E se vocês se interessarem só por aquele item, vocês vão ser lançados direto nele. Tá tudo prontinho lá, mastigadinho para vocês pegarem. Não precisa nem pegar livro em casa. Quem não tem, nem entrar em pesquisas profundas, porque lá o que a gente fala aqui, as indicações, a bibliografia, tá tudo lá para vocês só abrir. Só abrir, ler e estudar. Né? Então a Gênesis, esse capítulo da providência divina, é maravilhoso, porque isso responde como que Deus cuida de cada um de nós, cada ser, cada coisa no universo, do mais simples ao mais rebuscado. Então ele sabe de tudo. Não tem aquela coisa que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Será que isso é verdade mesmo? Mas é. Por quê? Aonde que ele está? Ele está imerso no fluido cósmico universal, onde todos nós também estamos. Ele está ali, na sua criação. Ele está imerso nesse oceano cósmico. Então ele sabe de cada pensamento nosso. Ele sabe de tudo, porque nós também estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E é exatamente esse fluido cósmico que transporta nossos pensamentos. Então é o pensamento divino, nós estamos mergulhados no pensamento divino. Por isso que ele sabe tudo o que acontece conosco. Aqui tem essa partezinha, mas ó, Gênesis, Deus 20 a 30, vocês vão encontrar isso tudo lá na página. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. E ele está fazendo isso por quê? Ele consegue isso porque ele está imerso no fluido cósmico, onde nós também estamos. Então, nesse capítulo, vocês vão encontrar a explicação para tudo isso aí. A adoração exterior, então, ela é útil? Olha, se eu tenho que adorar Deus em espírito, eu não preciso colocar
né, a minha adoração para todo mundo ver, num ato de cerimônia, num ato, né, assim, mas ela é útil de alguma forma? Aí eles respondem, sim, se não for um fingimento. Por quê? Quantas pessoas nós conhecemos que frequentam as suas religiões, os seus templos, né, os templos religiosos, da onde estão vinculados, só para constar. É igual a questão do batismo. Batismo na Igreja Católica. Às vezes a pessoa nunca entrou numa igreja, não sabe nem o que é batismo, nem para quê. Mas convém, né? Mas tem que ser batizado, né? Por que tem que ser batizado? Ela é daquela religião, você sabe o que é o batismo? Então, às vezes as pessoas não têm noção de nada, quer dizer, é um desrespeito enorme com a própria religião. Porque ela não sabe nem o que é aquilo. Ela vai por convenção. Ah, não, a escola pode pedir certidão de batismo. Então ela está batizando o filho por essa razão? Porque a escola vai pedir? Ou porque é comum, né, a criança ser batizada? Ela não está indo pelo significado desse sacramento da Igreja Católica, que é importante para os cristãos católicos. Né? Nós somos cristãos espíritas, não temos batismo, não fazemos isso, mas os cristãos católicos e protestantes fazem. E é um ritual, é importante para eles, tem significado para eles. Mas às vezes a pessoa vai lá, né? Vai à missa porque é normal ir à missa de manhã no domingo, ou vem ao centro porque eu vou ao centro. Domingo, 19 horas, tem reunião, tem palestra no centro, eu vou. Mas às vezes está vindo por uma convenção. A maioria não. A maioria vem querendo aprender bastante coisa, mas tem um ou outro que não. Então é essa questão aí. Sim, quando não for um fingimento. Se a exteriorização dessa adoração não for um fingimento, aí ela é útil. Não é necessário, mas ela é útil. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. Ora, uma mãe que ensina seu filho a orar na hora de dormir, né? Vai dormir, então ensina seu filho. Ela tem que exteriorizar a adoração dela ali, em palavras, né? Muitas vezes numa atitude, porque ela está ensinando a criança. Nessa questão é muito útil. Como que ela vai ensinar uma criança a orar se ela não faz para a criança ver? Se ela não ensina, se ela não dá esse exemplo? Ela está orando intimamente, ela está adorando Deus em espírito, mas ela não está demonstrando para a criança. A criança não tem telepatia ali para saber o que ela está pensando. Aí sim, ela vai exteriorizar a sua adoração, porque ela vai falar palavras, ela vai ensinar aquela criança a orar. Né? Então, aquela pessoa que está precisando de uma assistência, está acamado, muitas vezes nem enxerga, né? Está com uma dificuldade, está com muitos problemas. A pessoa chega para fazer um passe, os espíritas, né? Chegam para fazer um passe, ou o protestante vai lá para fazer uma oração. É importante que se exteriorize, para que ela sinta confiança naquilo ali, né? Porque aquela pessoa que está acamada, ela nem ouve, ela nem enxerga direito, ouve até mal. Se a pessoa chegar ali, ela vai adorar a Deus e pedir ajuda para aquela pessoa, mas se ela não exteriorizar nada, aquela pessoa que está na cama vai pensar que ela não fez nada.
né? Que ela nem orou por ela. Então a exteriorização, ela é útil quando ela não é um fingimento. E nesse caso, da mãe ensinando, da prece que se faz para uma pessoa que está necessitando, não é um fingimento. Aí ela é útil. O que não é útil é quando a pessoa faz só para aparecer. Aí realmente não é útil. Na 654 tá assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então Deus prefere que o adorem de coração mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai... Já repararam, na época de campanha política, quem nunca entrou numa igreja, o candidato nunca entrou numa igreja, mas ele vai. Ele vai, ele assiste o culto, ele assiste a missa, ele entra aqui, assiste a palestra, né? Mas ele está ali para ele, né, com sinceridade? Não, ele está ali porque convém que vejam, ele é religioso, ó. Pode ser que eu até vote que ele é religioso. Depois pode ser que nunca mais pise num templo. Então isso é que não é agradável a Deus, né? Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Então a adoração a Deus, ela tem que ser sincera, ela tem que ser aquela adoração verdadeira. Eu adoro a Deus porque Ele é meu Pai, é o Criador e está sempre a me socorrer em todos os momentos que eu preciso. Então, na prece que a gente às vezes fala, fulano, faz uma prece. A gente vai na semana que vem, a gente entra na questão da prece, né? Aqui ainda não vem, Podemos até ler de uma vez, ó. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Lembra que quando a gente passou pela lei divina e natural, que havia uma pergunta que Kardec fez: aquele que não faz o bem, mas também não faz o mal, esse deve? Aí eles respondem sim. Porque se ele não faz o mal, mas ele também não faz o bem, ele vai responder por tudo que tiver origem no bem que ele deixou de fazer. Então, se ele não fez o bem, ele vai responder por todos os males que tiverem origem no bem que ele não fez, no bem que ele deixou de fazer. É o que está aqui. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Que dia do juízo? Que juízo? O juízo final, aquele juízo único, né? Que aí vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Esse juízo aqui é a cobrança da nossa consciência a cada desencarnação ou até mesmo aqui na Terra. Quando nós fazemos a nossa reflexão, aquilo ali é um juízo. Aquilo é um juízo de valor que a própria consciência faz por si mesmo. Isso é o juízo para o espírita. Não é aquele juízo final que vai vir Deus e vai separar o bom dos maus, né? Que aí a pessoa vai morrer, né? O espírito vai dormir até que vai ser despertado no juízo final, onde
quando todos vão levantar. Não é bem assim que a coisa acontece. Então, esse juízo deixa bem claro que é aquela reflexão que nós somos obrigados a fazer para que a gente possa dar conta das nossas atitudes aqui no mundo. E quando a gente sai dele, nós vamos saindo do estado de perturbação da alma. Assim que desencarna, tem um estado de perturbação, assim que ela sai daquele estado, aí sim, ela vai fazer o juízo de si mesma, que é a própria consciência que vai fazer isso. Não é Deus que faz isso. Somos nós mesmos, né? Porque na dimensão dos espíritos, a gente não tem o cérebro para acobertar, não tem essa carinha bonitinha para esconder, né? Aquele olhar de sarcasmo, aquele sorriso de sarcasmo, de ironia, não tem isso. Né? Não tem essa carinha bonitinha para a gente esconder nossas atitudes ruins. Lá estamos sem essa armadura. Lá nós estamos com o corpo espiritual. E o corpo espiritual é composto de fluidos eletromagnéticos que se formam e dão vida aos nossos sentimentos de verdade. Ali, não é órgão de corpo físico, mas eles se organizam e reorganizam de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e desejos. E isso aí é o nosso juízo, né? Que a gente continue estudando, nós vamos entrar na semana que vem na questão da prece, né? Como orar, como fazer prece, por que fazer prece, né? Basta a gente pensar em Deus e elevar as nossas vibrações numa frequência alta, isso já é uma prece. Quando a gente trabalha em favor do outro, num trabalho voluntário, é uma prece. Se a gente estiver fazendo aquilo de coração, né? Se estiver fazendo aquilo pelo simples propósito de ajudar o próximo. Muita paz para todos. A gente vai entrar então na prece semana que vem.